Oi pessoal, esse é o Música Independente, um programa criado para a discussão de música como cultura. O objetivo desse programa é apresentar todos os tipos de música que existem, trazendo também algumas curiosidades. Eu sou Victoria e hoje nós vamos falar sobre os Beatles. Nos anos 60, na cidade de Liverpool, na Inglaterra, os amigos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se reúnem para tocar. Mas você sabe como tudo isso aconteceu? And here we are again for another half hour of the 1963 sound with the Beatles. That's John Lennon, George Harrison, Paul McCartney and Ringo Starr. A história tem início nos Estados Unidos, com um tipo de música chamado skiffle, onde as bandas utilizavam instrumentos alternativos para tocar, como tábuas de lavar. E isso ganhou muita popularidade entre os jovens em meados de 1950 e se estendeu até a Inglaterra, chamando a atenção de vários adolescentes da época. Entre os interessados, morava com seus tios, pois sua mãe era um pouco louca. Mesmo passando bastante tempo com a sua mãe, ele foi criado pela sua tia Minnie. Assim como os meninos da sua idade, gostava muito de desenhar e ouvir rock. Devido à sua paixão por música, John pediu de presente para sua mãe um violão, e então montou sua banda, seguindo o estilo skiffle. Não é? Meu sonho voltou. Até onde a vista alcança, uma multidão de jovens entusiasmados de toda a região compareceu para o retorno de Elvis Presley, em Tupelo, Mississippi, cidade onde ele nasceu. O charmoso rei do rock and roll será visto em seu primeiro filme, intitulado Love Me Tender. Lembrando a sensacional estreia de Marilyn Monroe no show business, o senhor adolescente está a caminho de obter uma popularidade sem precedente na história do cinema. Surgiram os Quarrymans. A banda começou a fazer várias apresentações pela cidade, e foi então que a história da música mudou para sempre. Em um dos pequenos shows que o Quarrymans faziam, um dos meninos da plateia ficou impressionado com o tipo de som da banda. E esse menino não era ninguém mais, ninguém menos que Paul McCartney. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. McCartney trazia consigo um violão e começou a tocar para John. Impressionado com o talento do menino, John convidou para tocar junto da sua banda. Paul McCartney sempre teve contato com a música, devido à profissão de seu pai estar relacionada. E desde muito jovem brincava com o piano que havia na sua casa e também gostava muito de ouvir rádio. Não demorou muito para que logo ele ganhasse um violão de presente. John e Paul ficaram muito amigos após o início de Quarrymans, mas Paul vivia insistindo para que John conhecesse um amigo que mandava muito bem no violão. Após muito insistir, o John acabou cedendo e foi conhecer esse tal amigo, que ao mostrar seu talento, tirou do violão uma música muito difícil de ser tocada. E Lennon ficou impressionado. Esse menino era o inigualável George Harrison. Hare Krishna. A mãe sempre quis ver os filhos felizes. Como o que deixava George muito feliz era a música, ela incentivou isso nele desde sempre. E influenciado pelo rock de Elvis Presley, ganhou o violão de seu pai aos 16 anos. E não demorou muito para que os garotos conhecessem e que seu talento fosse aceito nos Quarrymans. Logo após a entrada de Harrison,
Paul comprou um amplificador e, aos poucos, a banda estava deixando as suas raízes do skiffle e entrando cada vez mais no rock. Anything you want me to, you'll be true to me. In spite of all the heartache that you may cause me, I'll do anything for you. Anything you want me to, you'll be true to me. Aos poucos, cada um dos integrantes ia guardando alguns trocados para que pudessem gravar em um estúdio. Com tudo pronto e 2 músicas gravadas, a banda estava pronta para estourar, certo? Não! Acontece que 3 dias após a gravação, a mãe de John morreu atropelada, e isso fez com que ele surtasse durante alguns dias, prejudicando o andamento dos garotos. Algumas complicações começaram a surgir, já que diversos integrantes da banda entravam e saíam, e a banda chegou em um momento que ficou só com John, Paul e George. E já que os 3 tocavam guitarra, eles precisavam encontrar um novo integrante. E é então que surge Stuart Sutcliffe, o novo baixista. Com a entrada dele na banda, foi necessário mudar o nome, já que ninguém mais estudava na Quarrybank High School. E aí surgem os Beatles. Fazendo um pequeno sucesso da Inglaterra, aparece a proposta que os faria decolar, tocar durante algumas semanas em Hamburgo. Obviamente os garotos toparam, mas a banda não tinha um baterista e então Pete Best entra para os Beatles, e esse foi um dos momentos mais importantes para a história da banda, porque foi lá que eles puderam aprender mais e se esforçar enquanto eles estavam fora. E a qualidade da música ia crescendo cada vez mais, então a popularidade ia aumentando, mesmo que aos pouquinhos. E depois da temporada na Alemanha, os Beatles tornaram-se uma banda de 4 membros só. Stuart queria ser artista, então ele se dedicou à prática das artes. E por esse motivo, Paul largou a guitarra para usar o baixo. O estilo de música dos Beatles se espalhou por toda a Inglaterra, e era agora que a carreira do Fable 4 começava a decolar, fazendo apresentações no Cavern Club. E essas representações chamaram muito a atenção de Brian Stapleton, que mais tarde veio a ser o produtor da banda. Um dos primeiros atos desse cargo foi transformar o visual dos Beatles para os que conhecemos hoje, né, que é aquele de terno, gravata e o cabelinho do estilo Beatles. Ele também procurou uma gravadora, entrando em contrato com George Martin. Martin percebeu que Pete não era tão bom assim na bateria, e é então que entra para a banda Ringo Starr. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Starr nasceu em 1940 e teve uma infância muito conturbada por causa da sua imunidade. Por causa disso, ele passou muito tempo em hospitais, onde os médicos estimulavam muito a música. Quando ele cresceu, ele já tinha uma ideia do que queria fazer no futuro: tocar bateria. E agora, os Beatles faziam diversos shows pela Inglaterra, mas ainda era preciso gravar um disco. Nasce então o Please Please Me, o primeiro álbum da banda. O single Please Please Me saiu em disparada nas paradas de sucesso, dando início ao chamado Beatlemania. This little girl, she's got me all confused. I wanna run, but I don't see the use. She's all... A história da música gravada em estúdio teve uma grande reviravolta, porque os Beatles queriam compor suas próprias músicas, e não cantar as que eram compostas para eles. Os Beatles estavam cada vez mais fazendo sucesso na Europa, mas eles sabiam que precisavam conquistar a América. E assinou um contrato para que as rádios começassem a tocar as músicas da banda. Com a apreciação do público jovem, os Beatles começaram a ficar no topo das paradas. Já que o sucesso estava sendo tremendo, era hora de fazer uma turnê. Não dá para não mencionar a aparição da banda no programa Ed Sullivan Show, a maior audiência de TV de todos os tempos, com 70 milhões de espectadores simultâneos. It's decided that I would do Yesterday,
But I'd never worked without the band, so I'm now going to be working solo on the Ed Sullivan Show. So I agreed to do it. So I'm standing there ready to go on, never having worked without the band, a little bit nervous, and there were curtains then, and there's a Teamster on the inside of the curtain so they won't catch. So I'm standing there, all prepared with my guitar, ready to go on. And he says, "Are you nervous?" I said, "No, not really." Lying. He says, "You should be. There's 73 million people watching." O impacto foi tanto que o corte de cabelo dos Beatles se tornou muito popular. E essa história toda está documentada no filme Os Reis do Iê Iê Iê. Amanhã, a Beatlemania, uma onda que dominou toda uma geração. Febre de Juventude, uma produção de Steven Spielberg. Festival de Férias, amanhã, depois de Pão Pão, Beijo Beijo. Com sucesso nas alturas, os Beatles fecharam um contrato, que contava com a gravação de filmes, formato copiado aqui no Brasil pela Jovem Guarda. Então, em 1964, os Beatles estão no cinema com Hard Day's Night. A partir de então, começa a primeira turnê mundial dos Garotos de Liverpool. Após o lançamento do disco Help, em 1965, os Beatles fizeram um show em um estádio de futebol, e foi então que a indústria musical iniciou esse formato de apresentações musicais. O sucesso da banda foi tremendo, tanto que passaram a ser reconhecidos como membros da Ordem do Império Britânico. Apesar de fama e sucesso, os garotos gostavam mesmo era de fazer música, e isso ficou evidente durante a era psicodélica, onde eles usavam citaras. Nessa época, o contato da banda com drogas foi enorme, principalmente quando conheceram Bob Dylan, que os introduziu a produtos ilícitos. Great honor to meet him. We had a crazy party the night we met. I went around, I thought I got the meaning to life that night. And I went around trying to find our roadie. Mal, get a pencil and a paper. I've got it. Inclusive, o contato com Dylan resultou em muitas músicas mais elaboradas em relação a letras. Em meados de 1967, quando foi lançado o disco Revolver, começou a crescer diversas polêmicas ao redor dos Beatles. A mais lembrada é uma declaração dada por John Lennon, dizendo que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Na Inglaterra não teve tanto impacto, mas nos Estados Unidos houveram grupos que queimaram discos e fizeram protestos, e Lennon precisou se desculpar publicamente. Com o lançamento de Revolver, a banda não queria mais fazer tantos shows. O prazer para os 4 meninos era apenas fazer música. Por esse motivo, para todas as canções do álbum, foi gravado um vídeo e enviaram para as emissoras. E assim, nós temos o início dos clipes musicais. Já que os Beatles haviam iniciado uma pausa na agenda de shows, o estúdio agora era um local para experimentar todo tipo de música possível. E foi assim que surgiu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um dos maiores discos da história do rock. E desse disco saíram os maiores clássicos da banda. Esse também foi o primeiro álbum a trazer as letras impressas no encarte. Formato muito comum hoje em dia. Foi também o primeiro disco de rock a ganhar um Grammy. Nesse período, os Beatles eram a banda mais famosa do planeta. Eles ditavam como seria o rock. E a partir daquela época, parecia que nada ia abalar o Fab Four. Mas não foi bem isso que aconteceu. O empresário da banda, Brian Stephen, foi encontrado morto em seu apartamento. A morte de Brian ocasionou muitas brigas entre os integrantes, pois muitas vezes era ele quem resolvia esse tipo de assunto. As piores brigas foram entre Paul e John, por motivos muito bobos. O namoro de John Lennon com Yoko Ono gerou grande conflito dentro da banda, pois John começou a levar ela para as gravações, o que não agradou em nada Paul McCartney. Dizem que no pedaço em que Paul canta Get Back to ele olhava fixamente para ela. Muitos dizem que foi a Yoko que destruiu os Beatles, mas o fato é que ela acabou desequilibrando a harmonia da banda. Durante as gravações do álbum branco,
Paul precisou assumir a bateria, pois Ringo havia sumido, retornando 2 semanas após. As brigas estavam ficando cada vez mais intensas, e em 1970, a banda anuncia seu fim, com uma apresentação épica no telhado da gravadora. Após o término, os artistas seguiram carreira solo. John Lennon foi assassinado em 1980 com um tiro, ao retornar ao hotel onde estava. Caso você se interesse pelo ocorrido, há um filme que conta a história do assassino de John Lennon, Chapter 27. George Harrison morreu de câncer em 2001. Paul McCartney e Ringo Starr continuam vivos, fazendo shows por toda parte do mundo. E essa é a história dos Beatles e de como eles revolucionaram o mundo musical.